Olá, eu sou Maurício Siqueira, a gente está aqui em mais um episódio do Sala 2, num ambiente super bacana de Casa Cor, no Café Batu. Hoje a gente está conversando com o Rui e com a Marcela, que criaram esse espaço, e a gente vai bater um papo falando sobre arquitetura, sobre marketing, sobre novas jornadas, sobre posicionamento de marca, sobre collab, então tem um papo super bacana para fazer. Obrigado, Rui, obrigado, Marcela, por vocês estarem aqui, e a gente começa sempre perguntando pedindo para falar um pouquinho da história. Conta a sua história um pouquinho, Marcelo. Bom, eu sou a Marcela, né? Tô no ramo de arquitetura aqui em Ribeirão já não, né? Tem só 5 anos. Me formei recente, comparado com tudo que vai acontecer ainda, né? E desde quando eu iniciei a minha carreira, na verdade, desde quando eu iniciei faculdade, assim, já fazia estágio, já trabalhava, tal, me formei e resolvi. Eu falei que eu resolvi dar um tiro no escuro aí e ver o que ia acontecer, que foi se formar e abrir um escritório sem assim, sem ter nenhuma mãozinha ali para dar aquele auxílio, né? Eu falei que eu nunca tive ninguém na família de arquiteto assim para ajudar, então fui com a cara e com a coragem mesmo aí. E isso foi em 2018. Meu primeiro ano de formada foi o ano de 2018 e 2019 já ingressei aqui na Casa Cor com vocês, assinando o Espaço Pet. E aí depois voltei em 21 assinando o Estúdio da Bailarina, em 22 o Anexo M, que foi um home office, e esse ano com o Café Batu aqui junto com o Rui. Super bacana, uma história super legal que a gente vai falar mais. Rui, conta pra gente um pouquinho a tua história, né? Teve uma transição, tá numa fase começando uma fase nova, retomando, na verdade, uma fase, né, na parte de projeto luminotécnico. Como que é essa história? Conta pra gente. Bom, meu nome é Rui Salvino, eu tenho 30 anos, me formei em 2015. Antes mesmo de me formar, eu já tinha uma história com arquitetura e com interiores. Então, trabalhei muito tempo em grandes escritórios, só que em Minas. Mudei para Ribeirão, não conhecia muita gente, precisei fazer toda a parte de network para a gente conseguir ingressar, que todo mundo sabe que a arquitetura não é tão fácil, é muito bonito, mas para você chegar lá e você ter um destaque é bem suado, ainda mais a gente que formou recente. Hoje em dia a tecnologia avança muito rápido, é tudo muito, literalmente muito rápido, então é complicado. Quando eu mudei para Ribeirão, me dediquei ao varejo durante 3 anos, em uma loja de iluminação, muita gente me conhece, e desenvolvi projetos para grandes e pequenos escritórios aqui em Ribeirão durante esse tempo, que é a minha pós-graduação. Eu sou Light Design, sou pós-graduado Master em Arquitetura e Light Design, então resolvi, por esse meio, desenvolver toda essa parte de network e de reinserção no mercado aqui em Ribeirão. Agora com a Casa Cor, já fiz 2 anos de iluminação, assinei alguns ambientes nessas duas mostras anteriores. E nessa terceira mostra, que é esse ano, eu resolvi entrar numa parceria com a Marcela e a gente desenvolveu o projeto do Café Batu por inteiro. E tá sendo fantástico, é uma experiência incrível. Acho que é o sonho de muito profissional que almeja fazer Casa Cor. Estou muito feliz com o resultado. Bacana. Uma coisa, a Marcela falou, né? Quando a gente começa toda a história, começa com a carreira, né? Putz, o que que eu vou fazer? Muita gente vai para trabalhar num outro escritório, para pegar um pouco de bagagem, entender como é que funciona. A Marcela já falou, não, ver como é que funciona eu abrindo o meu escritório, eu tocando, eu começando minha jornada. Como é que foi essa história, assim, em termos de tudo? Bom, vou abrir meu escritório, vou criar uma marca, vou posicionar minha marca, começar. Claro que no começo a gente faz todo projeto, né? O que entrou é projeto, né? Como que foi essa arrancada desse início, né? Como é que você foi indo atrás, buscar cliente novo que você disse, eu não tinha cliente, minha família não é de arquitetos, eu não sou do ramo. É mais ou menos eu chegando em Ribeirão Preto montando casa cor, não conhecia ninguém, né? E é desafiador, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência de falar, pô, abri meu escritório, sentei na minha mesa, agora vai começar a história. Eu sempre fui, Maurício, muito despachada. Eu falo que eu sou muito sem vergonha, né? Quem me segue no Instagram percebe muito isso. Eu tenho uma facilidade, graças a Deus, gigantesca aí de pegar a câmera e já falar. Geralmente as coisas eu gravo numa toada só, assim, né? Pega e já grava. Então eu falei, eu vou usar disso. Eu falo que essa foi a minha maior carta na manga, assim, para conseguir começar a dar os meus primeiros passos aí, né?
Sempre trabalhei muito essa parte de marketing. E logo no comecinho, eu falo que meu primeiro escritório, na verdade, foi uma sala que a minha mãe tinha no consultório dela, vazia. Eu nunca fui uma pessoa de trabalhar em casa, então eu montei aquela salinha ali para mim. E os meus primeiros clientes foram os pacientes dela, que às vezes precisava reformar uma cozinha, arrumar alguma coisa, regularizar uma casa. Então, os primeiros clientes foram aparecendo aí. Só que eu tinha muito tempo ocioso também, né? E eu fazia muito projeto fictício. Aham. Então, eu pegava muitos cômodos da minha casa mesmo, eu fazia 3 tipos de quarto para aquela formatação ali, para aquela planta. Fazia 2 tipos de sala. E eu ia postando isso. Aham. E sempre postando, eu falo que eu tinha um quadro no meu Instagram que era muito legal, que eu falo que é o projeto explicado, onde eu pegava o projeto e explicava tudo dele, o conceito, o que eu tinha pensado, as funcionalidades. E isso foi me abrindo um leque de clientes bem interessante. Desde o começo, os meus clientes, todos que vieram, já vieram bem aquelas pessoas que se identificam com o meu perfil de trabalho, né? Eu nunca tive um cliente que me pediu alguma coisa que eu não gostasse de fazer, assim, sabe? Da parte estética mesmo e criativa. Sempre foi algo muito relacionado ao meu jeito. E o Instagram foi e é ainda minha maior. Falo que é meu maior cartão de visita é o Instagram. Falo que eu deixo uns aqui na mesa, mas não adianta de nada. Vai vir pela rede. Vem meio de rede social mesmo. Aham. Tudo por rede social. Aham. A Marcela tem uma história bacana, né? Que a gente acompanhou bem a carreira dela desde o início, né? A gente tava chegando, foi mais ou menos como a nossa história aqui em Ribeirão, né? 2018 para frente. E eu lembro dos posts, dos cards, e produzia, né? Mas não sabia dessa história do aproveitar o cliente lá que tá na recepção, né? Deixa eu conversar um pouquinho, tomar um café. Exatamente isso, Mas era claro, exatamente né? isso. Tinha, de alguma forma tinha que começar a conversar, né? Super Exatamente bacana. isso. E aí foram surgindo as primeiras placas de obra, né? Nas obras Aham, que eu aconselho, eu fui colocando a placa. sim, E no começo eu sempre assinei como Marcela Tiraboschi, isso. né? Eu acho que isso é muito importante, fica até um insight aí para quem Aham, tá começando. É lindo você ter um escritório com um nome aham, X, assim, aham, né? Tipo, sei lá, Pedra Arquitetura, aham, Santana. É lindo. Só que é muito mais difícil você fixar o seu nome no mercado, sim. né? Então eu sempre comecei assinando como Marcela Tiraboschi, Aham, Marcela Tiraboschi, Marcela Tiraboschi. Até que de um tempo pra cá, não é que eu senti a necessidade de mudar, não. É que, graças ao crescimento do escritório, aham, eu tenho outras pessoas trabalhando comigo nos projetos, aham, né? aham, Então virou o Estúdio Tiraboschi. aham, Ainda é o meu sobrenome, então hum, ainda é a Marcela, aham, porém eu tenho uma equipe por trás ali me tá, ajudando. tá. Casa Cor eu ainda assino como Marcela, porque Aham, é a Marcela mesmo que tá que aqui. tá aqui, que faz o Aham, projeto, que acompanha tudo. aham, No meu escritório, sou sempre eu, mais alguém, aham, né? Então é o estúdio que assina agora os projetos lá aham, do aham. escritório. Foi um reposicionamento super Foi um bacana, né? reposicionamento que eu senti a necessidade de fazer. Entendi, Porque eu escutei de 2 clientes assim, ai, não, eu contratei você e a outra pessoa que tá vindo. Eu falei, sim, entendi. porque nós somos uma equipe. Eu falei, então, peraí. É, Preciso mostrar para os meus reposicionar, isso, clientes o que está acontecendo aqui dentro. Então, a isso. partir deste momento, virou o Estúdio Tiraboschi. Aham, que bacana, isso é legal. E o Rui, como é que tá indo nessa fase aqui agora de começar a implantar? Como é que você tá se posicionando, né? Você tem uma história super bacana, uma bagagem super bacana na parte de light design, que é uma parte muito importante, né, no projeto de arquitetura e de interiores, né? Na verdade, fundamental, né? Nós somos a bandeira do contra a luz branca, né? A gente Com gosta da luz certeza. Ai, confortável, sempre. né? Conta pra mim, como é que tá esse posicionamento teu, não? Como é que você tá planejando essa história? Então, né, como vocês estão começando, assim, pouco tempo e tal, tem muita gente que está começando e tem muita gente que está à frente, a gente vai falar daqui a pouquinho, e que não usa nada das ferramentas que vocês usam. Exatamente. Como é que está sendo esse trabalho de reposicionar a tua marca, posicionar o Rui profissional? Bom, minha trajetória é um pouco parecida com a da Marcela também. Antes mesmo de me formar, muita gente já me procurava, você não me ajuda a fazer isso, não me ajuda a fazer aquilo.
E aí a gente sempre dava algumas dicas, fazia quarto de alguém da família ou de alguém próximo, desenvolvia uma sala ou outra. Até brinco com a minha tia, é uma das minhas pioneiras da arquitetura, que eu reformei a casa dela inteira. Então peguei uma casinha pequenininha e aí fui brincando durante a faculdade para poder reformar tudo. Os meus pais também, que têm uma trava em relação à reforma que é gigante, mas consegui reformar tudo. Não, pode ir, pode ir. Eles têm uma trava que é gigante em relação à reforma e tudo isso, e consegui, aos poucos, poder modificar a casa deles inteira. E aí os meus primeiros clientes começaram assim, que a gente tinha o que divulgar, que acredito foi a mesma história da Marcela. E aí, logo em Uberlândia, eu já tinha um escritório, tinha uma sócia, a gente montou um escritório e ficamos com o escritório por quase 3 anos. E a captação de clientes foi da mesma forma, mídia, indicação, então isso é muito importante. Quando eu decidi mudar para Ribeirão, eu precisava utilizar da minha pós-graduação para me inserir novamente no marketing, né, para me inserir isso no mercado. Aham. E foi muito importante, porque eu consegui orientar vários profissionais, até Olha. grandes profissionais de Ribeirão, que não tinham essa vivência. Eu Uhum. acho que é uma das faltas do mercado de iluminação, é isso. Quem sabe fazer Quem iluminação. sabe fazer e quem sabe apresentar aquilo de uma forma fácil, de uma forma prática. Aham, Porque hoje, às vezes, muita gente fica refém de uma loja específica. aham, E o trabalho que eu desenvolvi nunca foi muito esse, de aham, te deixar refém de mim. aham. Então, eu até brinco com a Marcela que todas as vezes que ela me procurava, ela falava, ai, vamos fazer junto? Eu falava, vamos fazer junto, porque eu Aham. preciso te passar isso. Aham. Quero que você aprenda, porque é muito importante ter isso na Sim. prática. Uhum. É importante para você explicar para o eletricista, é importante para você explicar a execução no geral, Uhum. o gesseiro na hora de estar fazendo, sei lá, uma sanca ou alguma coisa diferente que o arquiteto inventa, o arquiteto Aham. nem inventa muito, Quase né? nada, quase nada. E aí o mercado da iluminação hoje em dia, ele evolui muito rápido, Maurício. Aham. Então, assim, hoje você está aplicando uma peça que lançou mês passado, no mês seguinte já tem 3 peças novas que foram reposicionadas em Entendi. relação a essa. Então é muito importante ter essa evolução e Aham. acompanhar isso. Aham. Aham. Estou voltando para o mercado agora com um projeto de arquitetura e de interiores e o luminotécnico. Aham. Pretendo continuar fazendo luminotécnicos para as lojas, Aham. se forem necessário, e para alguns profissionais que já me procuraram, falaram: Aham. ó, não tenho tempo e não gosto, você vai desenvolver para mim isso? Aham. Vou continuar desenvolvendo. E Perfeito. está sendo interessante, muito interessante essa transição, que Uhum. ao mesmo tempo que surge cliente de projeto do zero, Uhum. surge cliente de interiores, surge cliente só do luminotécnico, e Aham. sempre vai ter aquela pessoa que sempre quer uma ajuda só na escolha da cor ou Aham. da textura do móvel. Dá uma dica, o Consultoria, famoso uma dá uma dica. dica. Exato. Aham. Então as consultorias também são bem Legal, importantes. legal. A gente está vivendo esse mundo, né, pós-pandêmico, então mais forte ainda, né, que são os projetos colaborativos, né, os projetos compartilhados, né, há muito tempo no mundo corporativo a gente já vinha, vamos trabalhar em rede, ninguém faz mais nada sozinho, né, e o que a gente teve aqui na Casa Cor foi essa collab, né, a Marcela no Estúdio Tiraboschi, Marcela, o Rui Salvino, né, como que foi essa fusão e falar, vamos junto, vamos nesse caminho? Como que foi essa. É um ajuste, né? De processos, experiências diferentes, histórias diferentes para chegar num ponto só, né? Como que foi essa história de vocês até chegar aqui com o projeto, com o ambiente pronto? A gente sempre se identificou muito na parte de projeto, né? Eu falo que eu cheguei no Rui através da Casa Cor de Ó, que 2021, legal. que foi quando eu fui fazer o meu projeto de iluminação, Aham, né? aham. Do escritório, Isso. da- Home office. do estúdio da bailarina, Isso. que eu levei para a loja para a gente fazer a parceria ali, né? Aham. E quem me atendia na época não estava na loja, tava, não sei o que tinha acontecido, que a pessoa não estava, e me jogaram na mesa do Rui. Me jogaram é bom, né, Rui? jogaram lá Me no jogaram lá, cai aí, Rui. Vai lá no Rui, que é ele que tá tocando Casa Cor esse ano. E aí eu fui com o meu projetinho ali na mão, abria o projeto, comecei a explicar, ele ia me olhando com uma cara, pensando, o que que essa doida tá fazendo aqui, né? Mas a gente se identificou desde do começo, desde o início. Esse foi o primeiro projeto do Estúdio da Bailarina, e depois todos os meus outros projetos, como a loja, eu já ia muito lá, meus projetos de iluminação todos já saíam de lá.
E aí eu acabei migrando de vendedor e fui parar com todos os projetos no No Rui, Rui. né? E é engraçado porque a gente sempre se complementou, Aham. né? As nossas ideias sempre se complementaram. E esse ano eu falei, não vou fazer casa cor, não tô com tempo de fazer casa cor, muita coisa acontecendo, não vai dar. E o Rui me chamou e falou assim, ó, não vai dar sozinha. Aham. Mas e se a gente entrar em conjunto, Aham. né? A gente faz essa collab aí e um apaga o incêndio do outro Aham. e o negócio Boa. sai. E eu Você falei, ajuda e tudo Aham. eu funciona. falei, É isso aí. aí eu acredito que funcione. Aham. Porque eu sozinha, eu falava, não estava com pique, o escritório com uma demanda, a vida pessoal com uma demanda, tipo, um monte de coisa acontecendo. Que eu falei, se eu fizer isso, eu vou sair daqui, vou direto pro Santa Teresa. Eu vou numa toada só. E aí a gente acabou decidindo assinar o café junto, né? Aham. Aham. E aí quando eu falei pra ele, eu falei assim, não, se for pra gente fazer, eu falei, então vamos fazer alguma coisa bacana. Aham. Né? Não Aham. quero fazer nada. Já tem um histórico de casa cor, aí Sim. eu falei, é disso pra mais. Aham. Aham. E aí o café tava disponível aqui, foi o único ambiente que a gente viu, na verdade. A gente Aham. veio direto pra cá, É. saímos aqui nessa varanda, É né? até engraçado que Aham. no Open House da Casa Cor, a gente passou por aqui. E aí eu passei pela varanda e falei assim, nossa, é uma vista incrível. É um espaço muito difícil de desenvolver um projeto, mas quem pegar essa varanda vai ser privilegiado. Aham. Porque tem a vista de toda a casa, a estrutura tá super bacana, os arcos, que são uma referência muito forte da casa, Aham. já estão aqui. Então, se a pessoa conseguir pegar e fazer uma análise geral do que dá pra manter, Uhum. vai ficar incrível. E Aham. a gente parou aqui, né? Foi. Desenvolvendo Aham. o café. Olhando a Agora, vista, olhando essa Olhando a vista vista. exatamente. Eu falo que externa. a gente tem o camarote da Casa Cor aqui, Ah, né? verdade. Nas bancadas aqui, você tem o E camarote. todo mundo adora. As pessoas às vezes ficam até surpresas. Elas vêm pelo circuito da casa. Quando cai aqui, elas olham e falam: Nossa, É. porque como que conseguiu fazer tudo isso em uma varanda tão estreita? A Aham. gente tem 20 lugares que a gente achou que nem caberia, né? A gente tá com uma área aqui de 2,60, Aham. bem estreitinho, Exato. por uns 13 metros, né? Aham. Então é um corredor. É um corredor. Uhum. Era Mesa uma que a gente- passagem, A né? mesinha que a gente põe aqui, a disposição dela é até mais de ladinho, porque na posição correta não caberia. Ficou uma né? posição francesa, né? Exato, Então eu tô no exato. bistrozinho de Paris olhando a paisagem, coisa que rola na rua, né? Então foi um grande desafio. Nosso maior desafio do projeto foi realmente Aham. o tamanho aqui na disposição da varanda. Mas Aham. deu certo. Aham. A gente tá, bom, ficamos muito felizes com o resultado final Sim. do projeto, muito, acho que até mais do que a gente esperava. Sim. Aham. E aí é engraçado, voltando um pouquinho no que a Marcela tinha falado, da conexão que eu tenho com ela. Aham. Desde que a Marcela levou o primeiro projeto de iluminação pra mim, a gente se complementa muito em tudo. Então, algumas coisas ela me pede opinião, muita coisa que eu faço, eu peço opinião pra ela sempre. Ela me ajuda muito nisso também. E é até engraçado que tem hora que eu olho pra ela e falo assim: Você tá pensando no que eu tô pensando? E ela Tá. fala: E Eu tô. acho que sim. Isso. É. Então, eu acho que isso foi muito importante pra gente desenvolver o projeto da Casa Cor junto. E o que eu falo que o que deu certo também é que eu tenho um certo conhecimento de iluminação, né? Aham, E ele aham. tem um certo conhecimento das outras áreas. Eu não Sim. sou especialista na Luminotécnico, iluminação, mas eu entendo. Aham. A mesma coisa é ele com a parte de interiores. Não é a especialidade dele, mas ele entende. Ahão. Então Isso a ajuda gente muito. só É um uniu o que complemento. cada Foi um um casamento perfeito aí, né? Exatamente, Um exatamente. complementa o outro, né? Ninguém chegou cru no assunto do tipo assim, me ensina do zero. Não, a Aham. gente sempre teve Exatamente. uma base aí por trás. Aham, aham. Isso é muito bom, né? Arquitetura, no geral, eu até brinco que às vezes o cliente final ele pensa que a gente tem que entender de tudo. É. Então a gente tem que entender da iluminação, do piso, da bancada, da marcenaria, do brise, do ventilador. É até complicado, até pra mim, Aham. que sou light design e às vezes o eletricista não sabe instalar uma peça e aí o cliente fala: como que instala isso? Aí às vezes eu falo assim, gente, mas eu também não sei. E aí arquiteto é muito isso, é em tudo. É. Às vezes é um refrigerador que é novo, que lançou ontem. É E muita aí, referência, é não dá muita pra você saber de coisa, tudo. é muita né? coisa. É. Mas as pessoas têm o arquiteto como a base Sim. principal. E isso Sim. é muito bom. A gente É. fica feliz É. porque a gente é referência, né? Aham, Qualquer coisa, procura a gente pra poder resolver. eu acho que vocês amarram essa cadeia toda, né? Ninguém precisa saber de todo eletrodoméstico como instala, ou todo piso, como Exatamente. toda luminária que tem. Cada uma tem um formato diferente, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes aqui, toda essa tecnologia nova que vai a cada, sei lá, mês tem uma tecnologia nova, tem uma implantação diferente, uma forma de instalação diferente que muda totalmente o projeto, o processo arquitetônico, né? Mas tem que ter alguém que amarra isso, né?
para pelo menos para dar na linha do projeto, a hora que você cria o projeto, para poder desenrolar na hora da implantação, né? Senão você vai ter você tá arrumando um problema lá na frente que em algum momento ele vai cair no seu colo de volta, né? Perfeito, Né? exatamente. É bem isso. Eu acho que é bacana essa parte. Então a collab que funcionou saiu melhor do que a gente esperava, né? Os Saiu. dois. Ah, é? Bacana, mas é uma história muito bacana, assim, ter vocês. E qual foi a inspiração que veio para esse projeto aqui? Onde vocês foram buscar, né? A varanda já é um negócio que já te dá varandas, né, pelo mundo afora, né? Exatamente. Como que vocês chegaram nesse perfil do Café Batu e por que Café Batu, que tá aqui em cima? A gente sempre quis fazer algo diferente, né? Eu falo que é um perfil meu mesmo de fazer projetos que marquem de alguma forma, né? E o Rui, como já sabia disso também, ele já sabia que eu não ia querer fazer um café muito convencional, já sabia que eu ia querer fazer algo um pouco diferente. E eu tô entrando num novo nicho no escritório que eu tô trabalhando muito com temáticos, né? Eu gosto de tematizar as coisas, de tentar trazer referências. Estou com uma casa toda temática da Disney que tá pronta e que não é aquela coisa. Não é que eu pulei dentro do Mickey ali, né? Que é É sutil. uma casa chique, É, né? exato, Aham. sofisticada. Então eu falei, eu quero trazer um tema, né? A gente quis trazer um tema para trabalhar nesse café. E aí a gente foi pesquisar os melhores cafés aí do mundo. Aham, Não só pensando no café, mas pensando nas estéticas dos lugares também, aham, assim, né? aham, E a gente acabou caindo em Bali, na aham. Indonésia, e que é um dos melhores cafés do mundo, né? E Batu, em indonésio, quer dizer pedra. Uhum, Batu, em indonésio, quer dizer pedra. uhum. Foi o nosso ponto de partida aqui da varanda, né? Aham, Porque o piso, a gente falou, não vamos mexer no piso, E o piso né? é todo de Que o pedra, piso é né? pedra. Eu falei, aham, então Exato. vamos assumir aí assumir essa pedra. aham. Então a gente trouxe pedra para as bancadas, para os expositores, para as mesas, para as arandelas que foram criadas para o ambiente. Uhum, A gente realmente assumiu a pedra aham, e criamos esse café. E é uma estética leve, é uma estética mais praiana, com tons neutros. uhum, É realmente um ambiente acolhedor e aham, que tem uma harmonia gostosa, né? Bem Exatamente. tropical, assim. uhum, uhum. Foi um desafio muito grande criar a iluminação, no Sim. geral, porque a gente tinha um pé direito baixo e a gente não podia fazer forro de gesso. Eu falei Aham, para ela, foi a aham. primeira coisa que a gente se olhou e eu falei, forro de gesso, Aqui não não. cabe. É. Porque a gente queria uma coisa diferente, né, Maurício? A Casa Uhum, Cor é muito marcada pelas coisas diferentes. aham, E o nosso forro é uma das premissas do projeto em si. uhum. Foi difícil iluminá-lo, porque eu pensei, a gente precisa de ter alguma coisa de destaque, não dá pra colocar nada por trás, senão vai virar uma grande lona tensionada e aí Aham, mostra todas as imperfeições. uhum, Mas deu tudo certo. A gente aham. conseguiu, desenvolveu, ficou incrível. Surgiu a ideia das arandelas de pedra natural, que eu Bem falei, bacana, tem bem tudo a legais. ver com o projeto. Aham, Tá na hora de criar uma linha de peças, tá, que é uma coisa que eu tô assinando agora. Vai vir tá, todo um catálogo de peças de pedra natural. que bacana. E aí eu falei, vamos desenvolver isso. Então Uhum, desenvolvemos, trouxe para o café duas materialidades de pedra natural, iluminamos e a gente ficou muito feliz com todo o resultado, né? O aham. projeto em si. Um café balinês em Ribeirão Preto, né? A Exato. temperatura é quase É igual. igualzinho. Falta só a praia aqui, ó. Me fala uma coisa, onde que vocês vão buscar inspiração no dia a dia, nos projetos de vocês? Então, a gente sempre fala, né? Eu falo muito né, no repertório, no desenvolver repertório, não dá para argumentar se não tem repertório, não dá para mudar se não tem repertório. Às vezes você está com um projeto pronto, que o cliente passou um briefing, passou um perfil, e a hora que apresenta ele quer uma coisa totalmente diferente, e a gente cada vez mais precisa ir buscar essas inspirações em lugares completamente diferentes, como vocês foram procurar os melhores cafés do mundo para trazer, né, esse projeto para cá. Mas no dia a dia, como que é essa parte? Como que funciona? Maurício, é nos meus próprios clientes. Uhum. Eu falo que eu faço um briefing muito bem feito no escritório, que na verdade não é um briefing perguntando assim, o que você quer pôr na sua sala? Aham, É um sofá com chaise ou um sofá reclinar? Eu falo, não, o que você gosta de fazer? Eu aham, falo, quem é o Maurício? Maurício, o que aham, você gosta de fazer? aham, Qual que é seu hobby? Onde você gosta de sair? Para onde você gosta de viajar? Então eu faço esse tipo de pergunta, aham. né? Claro que também pergunto Sim, se a cama é king, queen ou casal normal. A sem gente tem dúvida. as perguntas técnicas aí. Sim. Mas na minha reunião com o meu cliente, eu vou muito mais no lado pessoal dele Uhum. do que nesse lado técnico. Aham, E aí, vamos supor, o meu cliente fala: não, adoro viajar pra praia,
pratico esportes Uhum. regularmente. Então eu já sei que o estilo dele é um estilo diferente de um cara que ele trabalha num escritório, que ele não faz atividade física, Aham. esportes muito radicais, assim, ele vai, tipo, só vai na academia. Então, eu pego o perfil do meu cliente, eu pego como ele é e o que ele gosta de fazer, e vou estudar o que ele gosta, né? Sim, Se ele sim. gosta de viajar para a China, o que tem na China que ele Uhum. gosta? Porque o que a China chama atenção nele, Nele. né? Aham. E aí eu faço umas perguntas interessantes relacionadas. Ele falou: você já foi pra China? Ai, que legal. O que você mais gostou? Aham. Aí, às vezes, ele vai me falar um restaurante, um hotel, um museu que ele foi Aham. visitar. Aham. Então, eu viajo junto com os meus clientes, né? Eu entro na intimidade deles Aham. e me inspiro nisso. Aham. E aí, eu falo que eu vou conhecendo outros lugares também. Também, vai viajando junto. Exato. E o Rui, fala pra mim onde você bebe, porque a gente sempre, né, tem uns lá, eu bebo dessa fonte aqui, então eu vou a esse empresário, esse arquiteto para fazer a mostra, nessa feira, qual é, da onde você vai buscar esse acompanhamento para ter aquela referência que dá aquela linha de criação, de projeto, como que funciona isso? Eu tenho muita curiosidade de produto, Maurício. Então, eu sou uma pessoa que eu busco muito produto, Aham. eu vejo muito materialidade das coisas e isso me inspira demais. Então, Aham. assim, até brinco que as arandelas foram uma inspiração. Porque eu Aham. entrei num depósito de material de pedra e aí você vê lá, chapas de 2,5 por 3 metros, aqueles mundos de bloco de pedra. E aí você fica assim, e aí a minha cabeça começa, o que que dá pra fazer com Com isso, isso? né? Aham. Dá pra fazer uma bancada de cozinha? Dá, que é o tradicional que todo mundo faz. É. Mas o que mais dá pra fazer? Eu acho que o que a gente pensou bem da Arandela foi, tipo assim, o que sobra desse material. Aham. A gente Exatamente. já foi no reaproveitamento, porque pra Aham. gente fazer uma bancada, o corte sobra, né? Exatamente. Cai Exatamente. um resto ali de pedra. Exato. E às vezes é um tamanho interessante, né? Que dá pra gente criar Aham, algumas aham, coisas ali. Então eu me inspiro muito em produto. Às vezes a gente vê um mobiliário diferente, aí você busca quem que assinou esse mobiliário, é assinado, de onde que surgiu o conceito disso. Então eu pesquiso muito isso, eu acho que isso me traz um retorno muito grande. E network, pra aham. mim eu acho que network é tudo. Eu converso demais, até demais, né? Tem hora. Então eu converso bastante, eu acho que as pessoas quando você se conecta com elas, muita gente tem muita coisa para poder te apresentar. Então, é um mundo de conhecimento. Quanto Bacana. mais pessoas você conhece, mais as pessoas têm a Sem dúvida. fornecer para você. Então, pode ser aqui Maiores nessa são as trocas, né? Exatamente. Pode ser aqui numa conversa às vezes mais profissional, algo ali numa conversa informal, e aí Aham, eu falo que você chega em qualquer lugar. aham. É sempre assim. É isso aí, né? Vai conversando, acho que a troca é o mundo que a gente vive hoje, né? Exatamente. A troca que a gente vai fazer, a troca que a gente tá fazendo aqui e vai trocar com mais gente que está assistindo e a gente vai desenvolvendo e vai ampliando. Eu acho que é isso que a gente vai acumulando coisas, né? Nas janelinhas, nas gavetinhas, né? Para poder ir implantando depois, né? Perfeito, é isso mesmo. Pra gente finalizar, fala pra mim, Marcela, qual o teu sonho, onde você quer chegar, onde o Estúdio Tiraboche vai avançar o mundo afora, vai mudar pra Gente do Miami, céu. vai ser o escritório de arquitetura Vamos da pra Disney. Disney, o Mickey vai contratar a Marcela. Olha, Maurício, eu falo que se tem um emprego que eu fecharia meu escritório aqui, era pra trabalhar na Disney, na parte de criação, viu? Isso aí me pega de um jeito forte. Transforma. Mas, ó, onde eu quero chegar, Maurício, eu não tô nem perto. Isso eu tenho certeza absoluta. Absoluta. E olha que eu sei que eu já tô muito longe, Da onde começou? comparado com muita gente que Sim. tem, tipo, mesmo anos de formado que eu, que tem a mesma biografia ali, assim. Eu sei que eu tô muito à frente, né? Mas eu tô muito longe de onde eu quero chegar. Eu falo que eu tenho um sonho, eu falo que eu não sei nem descrever, mas eu vejo meu escritório numa proporção que, infelizmente ou felizmente, eu acho que eu estaria mais por trás, né, do que ali atuando, ali na frente. Eu acho que eu seria mais uma marca, talvez, mas com muita gente boa do meu lado. É a direção criativa, né? Exato. E se tem uma coisa que eu falo que eu sou boa em fazer é treinar, é treinar pessoas. Né? Eu falo que as meninas que trabalham comigo, elas viram Marcelinhas. Porque eu consigo ensinar exatamente do jeito que eu gosto. Isso é muito importante, né? E eu falo que o meu sonho mesmo é ter um escritório de gente boa, Bacana. sabe? De gente boa, com bons projetos, ao mundo afora, com certeza.
e cada vez mais focada no que me dá prazer, né? Que é essa parte de arquitetura temática, trazer isso para o nosso dia a dia, que eu acho que é muito importante. Bacana. E o Rui, conta pra gente. Bom, eu tô fazendo essa transição, Uhum. como todo mundo sabe, e eu tenho realmente planos para estruturar o meu escritório agora, Aham. desenvolver projetos dos clientes que já estão em andamento e os novos que vão vir. E quero muito ensinar tudo o que eu tenho Uhum. de conteúdo para passar para as pessoas que forem trabalhar comigo, para quem realmente quiser, Uhum. para os profissionais em geral. Uhum. Tenho alguns planos em relação à consultoria, Legal. principalmente dessa parte de iluminação, que, como eu comentei, é uma coisa que precisa ser melhorado nos escritórios no geral. Uhum. E é isso, eu tô, como se diz, faço das palavras da Marcela as minhas. Onde eu quero chegar tá bem longe ainda, mas é uma evolução, né? A É isso aí. arquitetura a gente aprende e ensina todos os dias E reaprende. e reaprende, Uhum. exatamente. Bacana. Bom, a gente conversou hoje com dois, eu diria, dois foguetinhos aqui de Ribeirão Preto, com crescimento muito rápido, um crescimento sólido, né? A gente acompanhou bastante a Marcela, acompanha o Rui faz tempo já também, né? E ver, né, como vai se desenvolvendo o mercado, como esses jovens escritórios vão enxergando tecnologia, vão usando da tecnologia, vão conversando de uma forma diferente com os clientes, com novos clientes, que os perfis também vão mudando, né, vão transacionando também. Não é só o mercado que muda, né, as pessoas mudam e a gente tem que ir entendendo como a gente vive hoje. A gente vive hoje diferente do que era há 4 anos atrás, completamente diferente do que era há 15, há 20 anos atrás, né? Então, acho que foi um prazer super bacana estar com vocês aqui, né, nessa collab super grande que a gente acompanhou, né, ajudou e está aqui prestigiando hoje nessa sala com a gente e nessa Casa Cor 2023. Super obrigado pelo A gente papo. que agradece. Nossa, obrigado a gente, né, por poder participar, promover isso junto com você. Vamos lá, tamo junto. Obrigado, Obrigado. gente. Obrigada, Até o Tchau. próximo episódio.